quero, da forma como você está, quero convidar você a baixar sua cabeça. E nós vamos orar a Deus, pedindo a misericórdia dEle sobre a nossa vida. Pai, pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre esse tempo que temos agora para a ministração da Tua palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar, agir, conduzir, tudo daquilo, da forma como o Senhor quer, tudo daquilo da maneira como o Senhor deseja, para que não seja eu, mas seja o Senhor. A minha oração é que o Senhor possa continuar a nos usar para a glória e a honra do Teu nome. Amém. Então, meus irmãos, nós já iniciamos falando que o ano de 2025 começou. E hoje você está tendo já o privilégio de participar do primeiro culto deste ano. E eu quero te encorajar realmente também a participar, a frequentar. Olha, você reseta tudo o que aconteceu no ano passado e começa tudo novo de forma diferente, para que você possa ter novos resultados, melhores resultados. Se continuar fazendo as coisas do mesmo jeito, 2025 será igual ou pior, às vezes, do que o 2024. Mas se você parar agora e avaliar o que você fez, refletir sobre vitórias e conquistas, derrotas e perdas que aconteceram em 2024, e jogar para fora do seu coração tudo que porventura te trouxe algum tipo de dissabor, 2025 poderá ser bênção para você. E não basta apenas fazer uma mudança interna, basta e deve começar com o seu coração voltado a obedecer mais a palavra de Deus. E eu fiz algumas anotações e quero compartilhar com vocês. Está aí, ó, um tema que muitas vezes passa desapercebido, e nós queremos falar sobre encontros. Precisamos estar preparados, né? Teremos muitos dias especiais ao longo de 2025. Sim, teremos dias que vão marcar muito o nosso calendário. Outros dias, lamentavelmente, pode se preparar, não serão tão especiais. Tenho certeza que ao longo de 2025, inevitavelmente você passará por dias que você talvez não vai nem querer se lembrar dele. Isso acontece com qualquer um. Isso pode acontecer com qualquer pessoa que está aqui. No entanto, nós precisamos estar encorajados para avançarmos. E uma das coisas que nos faz avançar o ano melhor é quando nós deixamos os bons sentimentos tornearem os nossos dias, quando deixamos as boas expectativas nos acompanharem. É como se dentro daquele ditado ou daquela frase que você já conhece, sabe aquela do copo pela metade com água? E aí você tem a oportunidade de escolher e dizer para as pessoas que aquele copo está com a água quase acabando, ou você tem a mesma oportunidade, olhando para o mesmo copo, e dizer assim, está quase cheio. Então, o ano de 2025 tem uma grande oportunidade para ser bênção na sua vida, se você permitir que estas percepções possam ser trabalhadas na sua vida. A Bíblia diz em Hebreus, no livro de Hebreus, que nós não podemos deixar nos nossos corações se formar nenhum tipo qualquer do quê? Nenhum tipo qualquer de murmuração, de avareza, de rancor. Não podemos deixar criar. E esse não pode ser o sentimento que vai permear a sua vida. Então eu convido você, nesta primeira palavra deste domingo agora, a fazer uma escolha e permitir que bons sentimentos possam lhe acompanhar. E esses bons sentimentos a Bíblia chama de esperança. A Bíblia fala em Romanos capítulo 15 e o verso de número 13, que o Deus da esperança os encha de
toda alegria e paz por sua fé, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que palavra maravilhosa! E eu faço questão de repetir esse texto para que você possa gravar. Que o Deus da esperança encha de toda a alegria e paz o seu coração durante este ano de 2025. Por sua fé, para que vocês não apenas tenham o coração cheio, mas também possam transbordar de esperança. De que forma? Através do poder que há no Espírito Santo do Senhor. Amém? Esse é um sentimento que não devemos jamais perder. Não devemos jamais deixar de lado qualquer tipo de esperança. Embora muitos, associados às vezes ao perfil do tipo da pessoa, ao perfil pelo fato dela olhar sempre e ter uma forma de olhar sempre puxando as coisas mais para o lado negativo. É muito comum a gente ver isso no melancólico. Ele está sempre olhando assim, ele sempre olha para as coisas que vão acontecer. A primeira reação dele é de não olhar de uma forma boa, positiva. Ele olha e fala, não vai dar certo, não vai funcionar, isso não funciona. Enfim, ele tem inúmeras qualidades, milhares de qualidades. Mas uma das áreas de luta de um melancólico às vezes é essa. Então é a oportunidade que você não pode deixar de lado, essa esperança que Paulo está dizendo para você hoje, nesta manhã. Deixe ela ardendo e tomando toda a conta do seu coração. Nós devemos ter esperança nas coisas que vão melhorar, em todos os aspectos e em todos os sentidos. Esperança que aquele relacionamento seu que se esfriou vai ser renovado, vai ser aquecido. Você que está aqui com seu cônjuge sabe do que eu estou falando. O ano de 2024, quem sabe você percebeu durante o tsunami do ano que o seu casamento ficou a desejar em vários aspectos. Desde o toque físico, do olhar com ternura, do agrado, desde a proximidade da conversa, do diálogo. Por diversas situações você acabou deixando passar a oportunidade. E aí eu digo para você que este ano será diferente se você permitir. Não permita que Satanás lance sobre você um desejo ainda pior, porque você já teve um ano de 2024 ruim com relação ao seu casamento, e aí ele começa a plantar sementes sobre um divórcio. Eu vou ter que começar de novo, eu vou começar do zero, não dá, essa pessoa que está comigo, não, parece que não serve mais, parece que a gente está vivendo em mundos diferentes. Então eu te desafio a fazer de novo, fazer diferente, mas com a mesma pessoa. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém? Faça diferente, mas com a mesma pessoa. Olhe para ela através do prisma de Cristo. Olhe para essa pessoa que está ao seu lado através de um olhar de Jesus. E Ele vai reacender o seu coração. Uma chama de amor, de ternura, de cumplicidade, de paixão. E o ano de 2025 será de bênção. Pastor, Edu, mas e eu? E eu aqui? O ano de 2025 será um ano em que Deus vai ver as tuas orações. E quem sabe você vem orando, pedindo a Deus, eu preciso de uma pessoa, ou se o Senhor puder me dar uma pessoa, e tal, que me conheça, que me entenda. Então, continue a orar, continue a buscar, que Deus vai realizar. Já estou vendo gente olhando para o seu cônjuge e sorrindo. Ó, que bênção! Glória a Deus.
O amor de Deus é maravilhoso, né? Olha, você precisa ter a esperança que aquela doença que às vezes te acompanha seja vencida e você seja curado. Seja ela uma doença, uma dor, que você não sabe de onde veio, seja o que for, mas tenha fé, tenha esperança que isso vai ser diferente. Tenha esperança para a sua vida sentimental, tenha esperança para a sua vida emocional. Aquele trauma que te acompanha toda hora que você para e você fica sozinho durante um tempo, e você começa a refletir sobre alguma coisa, Satanás busca lá na maleta dele de tentações de primeiro nível e joga na tua cara. Você não vai pensar em coisas boas, como diz o livro de Filipenses. Você vai lembrar daquele trauma, daquele ano de 1900 e não sei o que. Você vai ficar lembrando disso, do que falaram para você, do que fizeram com você, da vergonha que você passou. Mas você vai entender agora, que nesse ano de 2025, você vai deixar de lado isso, e vai permitir que o Espírito Santo de Deus cumpra o que Paulo diz lá em Filipenses no capítulo 4, que nós devemos pensar naquilo que é bom, naquilo que é justo, naquilo que é santo, naquilo que é agradável. É assim que precisa ser. A esperança não deve ser somente nas coisas materiais, mas também a esperança, ela deve ser nas coisas espirituais. Por quê? A esperança nela também precisa ser pautada, a nossa esperança nas coisas espirituais. Por quê? Porque nós somos do céu, amém? Nós pertencemos ao céu. A nossa esperança é principalmente focada nas coisas que vêm do alto. O fato é que é comum encontrarmos muitas pessoas que estão sempre esperando, tendo uma esperança, e sempre com uma expectativa que algo irá acontecer, que algo vai ser realizado. Sempre há uma esperança baseada também num grande encontro. A nossa esperança muitas vezes ela é firmada na expectativa de que você vai encontrar alguma coisa, uma pessoa, que é o exemplo que eu coloquei aqui, ó. Às vezes você tem uma esperança e essa esperança está em ter um grande encontro, em ter um momento em que você vai encontrar com alguém. Dentro desta breve introdução que eu fiz aqui, meu irmão, estou dizendo que a internet traz muitas imagens de encontros que mudam a expectativa e renovam a esperança das pessoas. O YouTube, ele é recheado de vídeos que mostram e que nos alegram e nos emocionam, de encontros que renovam a nossa esperança. E os americanos são especialistas em proporcionar estas situações. Principalmente os soldados, né? Principalmente os militares. Você já deve ter visto, mas é muito comum, às vezes você vê aqueles vídeos no YouTube de pais que estão fora de casa, né? Mães que estão servindo durante muito tempo fora, o cônjuge, o esposo, a esposa, e num determinado momento eles retornam, o filho que está fora de casa há tanto tempo que a mãe não vê, e a mãe tem aquela esperança de encontrar com o filho, de ter um grande encontro, e de repente aquele filho surge do nada. Eu até vou pedir para você, Arthur, coloque esse primeiro vídeo então, do YouTube. Olha a esperança de um grande encontro.
É lindo, nós nos emocionamos. Não fica muito melhor começar o ano de 2025 com um grande encontro como esse? Tudo fica diferente, tudo fica mais colorido, o sorriso é melhor quando nós temos esta oportunidade de começar o ano diferente. E eu também vivi isso essa semana de uma forma muito linda, e eu tomo a liberdade de compartilhar com os irmãos o que eu vivi nessa semana, para que sirva de encorajamento para você. Você às vezes pode ser aquele que vai encontrar com alguém que há muito tempo está longe por algum motivo, enfim, e nesse ano de 2025 você vai ter a esperança de proporcionar este encontro. Esta semana, meu irmão que está aqui, Rafael, ele veio nos visitar. Já faziam 5 anos que ele estava fora de casa, lá no Recife, e essa semana ele veio, chegou em casa, e claro, foi uma alegria, 5 anos sem vê-lo, né? E é claro que a gente conversava pelo WhatsApp, é claro que a gente fazia videochamada pelo WhatsApp, enfim. E o vídeo de chamada, o contato, ele é bom, ele mantém a chama, né? Mas dá 10% só, da alegria maior em ver ao vivo e a cores. Então foi muito emocionante quando a gente teve a oportunidade de buscar ele lá no aeroporto, de trazer para casa, e a gente também teve a oportunidade de celebrar a Deus com a presença dele. Hoje ele está aqui com a gente, vai ficar mais alguns dias, não dá mais para fazer com que ele permaneça mais tempo, apesar que eu já comprei a corrente, não era para ter contado, vamos correntar ele no pé da cama, mas a gente fica muito feliz, né? Porque eu quero que o teu ano de 2025 seja um ano de esperança e de encontros, seja um ano abençoado, que você possa fazer essa reflexão e avaliar o que tem, o que pode, o que precisa ser mudado. E quando nós falamos deste encontro, é óbvio que eu lembro de um encontro que nós todos temos uma esperança. Vivemos o dia de hoje como se esse encontro fosse acontecer amanhã. Vivemos os dias de hoje como se o encontro que nós mais esperamos fosse acontecer amanhã, a vinda de Cristo. Eu tomei a liberdade de fazer essa analogia, essa comparação desses encontros que são tão marcantes, que nos emocionam tanto, com o encontro que a igreja vai ter com Cristo em breve. Um dia nós saltaremos como a minha mãe saltou ao ver o filho dela, meu irmão, e disse: primeiro eu, e correu para o abraço. Um dia eu e você saltaremos da mesma forma, na mesma proporção, nos alegraremos tanto quando chegar esse dia. E para você que está totalmente fora, não está entendendo o que eu estou falando, nada, absolutamente nada do que eu estou falando sobre a vinda de Cristo, eu preciso te contextualizar. Jesus vai voltar. Jesus breve vem. Jesus breve vem para nos buscar. E nós somos chamados de sua noiva. E Ele é o noivo que anseia pela chegada do tempo certo, que espera ansiosamente o dia em que chegará o momento dele descer com os seus anjos. Eu estou usando a figura
simbólica descer. Eu não sei se ele vai descer ou se ele vai subir, mas eu sei que é mais fácil você entender o que eu estou dizendo. Em breve ele voltará. Em breve nós teremos este encontro. Em breve nós vamos encontrar com Cristo. Jesus prometeu um grande encontro com Ele. Nós chamamos esse grande encontro da sua segunda vinda. Ele esteve aqui, nasceu como homem, através daquilo que o evangelista João conseguiu expressar de uma forma tão linda. O texto áureo da Bíblia que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a ponto de dar o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. João conseguiu sintetizar exatamente um plano de redenção, um plano de salvação, baseado em amor. E baseado em amor, ele veio. Jesus veio, esteve aqui conosco durante alguns anos, expandiu o seu reino por onde ele passava, e um dia ele ascendeu, subiu, foi embora. E a Bíblia diz em Atos, no capítulo de número 1, e no verso de número 1, um texto maravilhoso. Eu vou fazer questão aqui, vamos ver se eu vou achar para ler para você. O que lhes disseram, galileus, porque vocês estão olhando para o céu? Porque vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará, da mesma forma como o viram subir. Bem, então se o viram subir, vai ter que descer. Por isso que muitas vezes a gente usa esse termo, ele descerá do céu para buscar a sua igreja. E esta é a promessa que nós temos viva nos nossos corações. E eu quero nesta manhã continuar falando contigo exatamente sobre esse tema especial. Este encontro que nós teremos com Cristo em breve. Ouviremos o seu chamado. E a Bíblia diz que haverá um estrugir, um toque da trombeta. O Instagram faz até brincadeiras aí, por aí, você vê muitos vídeos de pessoas que ligam um barulho de uma trombeta e tal, e a pessoa começa a ficar com medo, mas o fato é que ele voltará. Nós não sabemos quando isso irá acontecer. Ele chegará no Brasil num horário, simultaneamente do outro lado do mundo, numa outra condição, num outro horário, mas a Bíblia diz que todo olho verá. É impressionante isso. Todo olho verá. Os que foram salvos serão arrebatados. E eu quero dizer para você, grave, guarde. E eu vou apresentar para você algumas características especiais e importantes sobre esse grande encontro. O que você precisa saber sobre a vinda de Cristo que em breve acontecerá. O livro de Mateus, no capítulo 24, tem um capítulo bem especial. A gente chama de escatológico, né? Um capítulo que fala sobre a vinda de Jesus. E aí, a partir deste capítulo, nós temos condições de aprender perfeitamente algumas coisas que vão acontecer, que permeiam, que mostram e que demonstram que este grande encontro em breve acontecerá. O meu irmão, fazendo esta comparação, um dia eu liguei para ele de manhã, junto com meu pai e minha mãe em casa, e ele disse assim, estávamos ainda
sei lá se era novembro, outubro, enfim. E ele disse assim: não vai dar para eu estar com vocês esse ano, está difícil, mas quem sabe. Quando ele disse quem sabe, ele deixou um sinal. Eu falei: mãe, depois que nós encerramos a ligação, eu falei: mãe, para o Rafael falar um negócio desse, tem boi na linha, fica atenta, fica esperta, porque ele é muito prático, se dá, dá, se não dá, não dá. Ele não esconde, mas ele jogou um verde, talvez. A minha irmã até sonhou com o Rafael vindo. Então existe, no caso do meu irmão, alguns sinais foram pegos para que ele pudesse chegar. E dentro desta comparação, Jesus também está dando hoje para nós muitos sinais especiais que você só não pega se você não quiser, sobre a vinda dele. Nós não sabemos quando ela vai acontecer, mas os sinais estão evidentes. Capítulo 24, no verso 24 de Mateus, a Bíblia diz que lá é a primeira característica: haverá muita tentativa de engano. É o que mais nós estamos vendo por aí. A Bíblia diz: pois muitos virão, eu estou lendo Mateus capítulo 24, verso 24. Muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aparece no verso de número 5, e isso repete no verso de número 24 do mesmo capítulo. Verso 5 e o verso de número 24 do mesmo capítulo. O verso 24 diz: pois aparecerão falsos cristãos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Nós já estamos vendo isso acontecer. Talvez ainda não seja na plenitude como a Bíblia está relatando, talvez a coisa vai ainda engrossar muito mais, mas nós vamos e estamos já sentindo isso. Segunda característica que indica a vinda de Cristo, a Bíblia diz no verso de número 7, do mesmo capítulo, que haverá, verso de número 6, que haverá um aumento exponencial de guerras. Vocês ouvirão falar. Mateus aqui foi até generoso. Ouvirão falar, agora nós estamos vendo. Ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nós estamos vendo guerras e mais guerras acontecendo. Algumas nunca acabam. Inclusive guerras civis sendo travadas internamente nos países. Mas quando nós falamos de guerras, realmente e geralmente nós associamos uma nação contra a outra. E isto é uma característica plena, clara, acerca deste grande encontro que está para acontecer da igreja com Cristo. Amém? Está para acontecer. E a Bíblia continua dizendo no verso 7 do mesmo capítulo 24: nação contra nação, nação se levantará contra nação, o reino contra reino. E além disso, Mateus continua dizendo: haverá fomes e terremotos em vários lugares. Que sinal claro, evidente sobre a vinda de Jesus. Começamos o ano de 2025 falando de um alerta
que você, meu irmão, precisa ter claro na sua mente acerca da vinda dele. Quarto ponto. E aí a gente pega muitos, porque às vezes a pessoa, ela entrega a sua vida a Cristo, e ela pensa que tudo vai ser um mar de alegria. Mas a Bíblia diz em vários momentos que não será assim. A Bíblia diz que quando você entrega a sua vida a Jesus, você começa em primeiro lugar com uma guerra interna. Vou repetir. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você começa em primeiro lugar com uma batalha, uma guerra interna da sua natureza pecaminosa, imunda, suja, que eu tenho e você tem, com a ação do Espírito Santo, que quer varrer, que quer organizar, que quer reformar a sua vida. E depois esta guerra, ela toma uma esfera maior, ela vai e se estende. E quem sabe hoje você não enfrenta nenhum tipo de oposição, mas eu digo para você, fique tranquilo, o que é teu está guardado. Haverá sim oposição contra a sua decisão, depois que você venceu a sua natureza, que você diz, eu sou de Cristo, isso não me pertence mais, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, é Ele que comanda tudo, eu sou dele, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, quando Ele quiser. Depois que você toma essa decisão, e você faz essa escolha, você é colocado em confronto, e a Bíblia mesmo diz, no próprio livro de Atos, e você vai ter que se esbarrar com esse texto, no capítulo 5 ele diz assim, é melhor agradar a Deus do que aos homens. Então haverá momentos de oposição em que você terá que decidir em agradar a Deus, e por consequência não agradar a homens. E eu não estou falando apenas em não obedecer, uma mera solicitação fútil de fazer algo errado. Eu estou aqui dizendo para você que a Bíblia, no capítulo 24 de Mateus, diz que a igreja de Cristo será odiada e perseguida. Hoje, vivemos aqui um privilégio, nós estamos com quase 2.000 pessoas aqui neste plenário, neste auditório. Quantos cultos estão acontecendo neste mesmo momento na cidade de Cascavel e em diversas igrejas? Temos uma liberdade. Já em alguns países essa liberdade já não existe. Em alguns outros ela é cerceada, ela é monitorada. E aqui no Brasil já começa com alguns sinais sobre a nossa liberdade religiosa, que inclusive é assegurada pela nossa Carta Magna de 88. Mas eu digo a você, baseado na palavra de Deus, no verso de número 8, do capítulo 24, que a Bíblia diz, então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa. E eu repito, não pense que ser cristão vai ser sempre legal. Será sempre a melhor opção. E se você volta um pouquinho, no livro do próprio Mateus, lá no capítulo 5, Bíblia Nova, sempre as páginas estão grudadas. No capítulo 5, no verso de número 10, diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então não tem para onde correr. Isto é uma característica, são 6 características que eu separei para falar com você desta vinda. Ninguém sabe quando acontecerá, é a 5ª característica. Nós já vamos ir para o encerramento. Quanto ao dia
e a hora, verso 36 do capítulo 24 de Mateus. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Essa é uma característica forte. Muitos falam por aí. Igrejas, religiões foram firmadas com base numa data prevista da vinda de Jesus. E erraram. E qualquer um que diga, vai errar. Pastor Jefferson muitas vezes usa um exemplo de, se alguém acertar, ele muda a data. Numa brincadeira, inclusive. Mas o fato é que nós não sabemos, mas devemos estar preparados. E para isso o próprio Mateus, ele continua dizendo para nós, no capítulo 24, para nós ficarmos espertos do que está para acontecer. Orem, ele diz, estejam preparados, orem. Quando estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Como serão terríveis aqueles dias. E ele vai falando aqui no verso de número 18, 19, 20. Orem para que a fuga não aconteça no inverno, enfim. Ele vai dizendo que nós não temos condições de saber. Ponto 6. A vinda de Jesus, esse grande encontro, será súbita, será rápida, num abrir e fechar de olhos. Mateus capítulo 24, verso 27 diz assim: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Aqui ele mostra a velocidade, como acontecerá, e mostra a amplitude de como acontecerá. Rasgará o céu, e vai acontecer, e nós iremos ver. E aí eu quero finalizar a mensagem desta manhã, dizendo para você o que é que você precisa fazer para participar deste grande encontro que vai acontecer. Vai acontecer. O que é que você precisa fazer para participar? Primeiro, para participar deste grande encontro, você precisa ter Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Hoje, no primeiro culto do ano, que você veio visitar algum parente, está aí dormindo no colchão de ar, na casa do seu parente, com dor nas costas, mas tem que manter o sorriso amarelo. Você escolheu vir, agora você está aí, não dá para mudar. Mas ele, com muito carinho e movido pelo Espírito Santo de Deus, te convidou para vir aqui. E você também, para não ficar constrangido, disse: eu vou. Entenda que essa sua vinda não é para somente agradar o seu parente. A sua vinda aqui é porque Deus tem um plano para você. E hoje Ele quer dizer para você que Ele vem, um dia Ele virá, mas Ele diz que você precisa aceitá-lo como Senhor e Salvador pleno da sua vida. Ele precisa morar em seu coração, agir na sua mente, ser sua fonte motriz, ser o seu propósito, ser a sua esperança, ser a sua motivação maior, ser a sua expectativa, ser o seu maior desejo, ser o seu maior amor. Cultive hoje já esse relacionamento pessoal com Deus. Cultive hoje, busque hoje, cultive hoje esse relacionamento pessoal com Deus. E para que isso possa acontecer, Ele lhe dá a fé. Para que você possa colocar em prática a fé genuína em Jesus Cristo, que é o fundamento desta preparação que está por acontecer, deste grande encontro. Então, em primeiro lugar, para você participar, não dá para ser meia boca, não dá para ser meio de Jesus. Seu coração não pode ter divisórias, nem de drywall, nem de PVC, nem de tijolo, nem de madeira. O seu coração precisa em 2025 ser totalmente quebrado. E todas as divisórias que ao longo da sua vida você foi criando e separando espaços. Aqui Jesus entra, aqui Jesus não entra, aqui quem manda sou eu.
Hoje você vai dizer assim: eu vou pegar a picareta do céu e eu vou quebrar, em nome de Jesus. E o meu coração inteiro, e todas as minhas emoções, e eu uso o termo coração, porque é o centro das nossas decisões. Daniel capítulo 1, verso 8, a Bíblia diz que Daniel assentou em seu coração não se contaminar com a comida do rei. Então é uma forma que o escritor do livro aproveita para explicar que o coração não é o coração de carne, mas é a sua mente, é a sua decisão, é as suas escolhas. Segundo, para você participar deste grande encontro, você precisa viver uma vida santa e obediente à palavra de Deus. A santificação é um processo contínuo que nos torna mais semelhante a Cristo. Aleluia, glória a Deus. Que coisa boa, diz meu Pai, é quando nós permitimos que essa santificação venha, a gente dê liberdade para ela ir acontecendo aos poucos. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, a Bíblia diz que nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver. Então, isto é gradativo. Santo de manhã, santo à tarde, santo à noite, santo quando está no quarto fechado, santo quando está sentado vendo vídeo, sentado às vezes até lá no vaso, santo em tudo. E uma vez tomando e fazendo essa decisão em ser santo, você automaticamente está dentro do encontro. Terceiro, compartilhar o evangelho com outras pessoas. Anunciar as boas novas de salvação é uma das principais tarefas do cristão. E o próprio Mateus arrebenta a boca do balão quando ele, no seu último capítulo, eu vou para lá, só para ler o que Deus, através de Mateus, deixou registrado. Ele diz assim, uma das suas principais ordenanças de Jesus, ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Então, para você participar deste encontro, estrada, vá fazer a vontade de Deus, vá falar do amor de Deus. Esse ano de 2025, Jesus não pode mais fazer apenas alguns insights, algumas aparições na sua vida. Quando você chegar lá no seu trabalho, na sua casa, com os parentes, o Espírito Santo de Deus vai dar a oportunidade. Você vai ouvir aquela voz do Galvão dizendo assim: olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o gol, olha o gol. E você aproveita e entra e fala de Jesus. Faz um gol. Não perca a oportunidade. Chega aquele cliente seu e você começa a atender, e você vai atendendo ele, seja a tua atividade qual for. De repente ele solta uma e fala assim: tá difícil. Quando ele fala tá difícil, rapaz, aí você já fala: mas com Jesus tudo é diferente. Você conhece? Da forma como eu conheço? E, entendeu? Você precisa oportunizar, você precisa agarrar as oportunidades para falar de Jesus e participar do grande encontro. E por fim, servir aos outros. As boas obras são um reflexo do amor de Deus nas nossas vidas. Eu vou convidar a banda para subir. Eu aqui, através desses 45 minutos, já estamos para encerrar, a banda pode subir para se posicionar, nós vamos louvar ao Senhor. Mas nós aproveitamos esse tempo para refletir que breve Jesus voltará. E esse ano de 2025 você precisa ter isso claro, evidente. Se você tiver isso na sua mente, você amará mais o seu próximo.